1 Pedro foi uma carta que eu tive muito contato durante a parte mais rigorosa da pandemia, porque os jovens do Darash, nós tínhamos algumas chamadas virtuais com os jovens, já que a gente não podia ter as reuniões. Então, durante a semana, eu me reunia quinta e sexta-feira com grupos pequenos pelo computador e a gente compartilhava um versículo, outro de 1 Pedro. Então, a gente conseguiu compartilhar bastante coisa. Mas, é claro, ficou faltando falar de muita coisa ainda de 1 Pedro. E depois, nos estudos dos jovens transmitidos, a gente falava de 1 Pedro também. Então, tive bastante contato com 1 Pedro e gosto muito dessa carta. E hoje a gente vai ver aí 2 versículos. Na verdade, só o versículo 8, né? Mas a gente lê o 8 e o 9, nos focando no versículo 8. Que fala para nós, o versículo 8 fala para nós sobre marcas do relacionamento cristão. Quando nós pensamos em como deve ser a comunidade de crentes, quais devem ser as marcas dos nossos relacionamentos, Pedro tem algo a dizer aqui para nós. Então, no versículo 8 e 9, especialmente no versículo 8, ele coloca para nós algumas palavrinhas que devem ser alvos para nós, devem ser objetivos. No nosso convívio dentro da igreja, nós temos que buscar esses alvos aqui, dentro dos nossos relacionamentos. Vocês vão perceber aqui que tem 5 palavrinhas que Pedro usa. São 5 adjetivos que ele usa aqui e são 5 marcas de um relacionamento cristão sadio. Então o texto diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, a gente vai focar no versículo 8, onde tem esses 5 adjetivos aí que eu mencionei, que são as marcas do relacionamento cristão sadio. Dentro da igreja, esses devem ser os nossos alvos, essas marcas aqui. É interessante que Pedro lista essas características depois que ele fecha uma seção que fala sobre submissão cristã. Submissão não é um assunto que está muito em alta hoje em dia, né? Tanto submissão feminina, da esposa para com o marido, ou submissão do servo para com o senhor, do subordinado para com o chefe. O pessoal não gosta muito disso. Mas Pedro dedica uma grande parte da sua carta a falar sobre isso. É uma seçãozinha de 1 Pedro onde ele fala para vários grupos da igreja se sujeitarem uns aos outros. E nos seus tratos profissionais, nos seus tratos familiares, dentro da igreja. Então, se os irmãos olharem aí o capítulo 2, não precisa abrir não, Mateus, a gente olha na Bíblia aqui mesmo. Se os irmãos olharem aí o capítulo 2, a partir do versículo 13... os irmãos veem aí esse início dessa parte da carta que fala sobre sujeição, sobre colocar-se debaixo de uma outra autoridade, ou se colocar humildemente diante de alguém, considerando outra prioridade, né? Então você tem aí, sujeitai-vos a toda instituição humana, é a sujeição às autoridades. Você tem no versículo 18, servos, sede submissos a vosso Senhor, é a submissão, talvez um paralelo aí, uma submissão profissional. Depois você tem, no capítulo 3, as mulheres sendo submissas ao próprio marido. Depois, no versículo 7 do capítulo 3, não há a palavrinha sujeitem-se aí, mas tem um igualmente. Ou seja, os maridos, em algum grau, eles se sujeitam à esposa também, não em termos de autoridade, mas em termos de valorização, em termos de cuidado, de considerar a esposa importante, de cuidar dela. E no versículo 8, que nós vamos estudar, ele fala, finalmente, sede todos, e aí agora ele está olhando para a igreja como um todo. Dentro da igreja existe sujeição mútua, um se preocupando com o outro, um se colocando à disposição do outro, um servindo ao outro, pensando no bem alheio, o altruísmo, tudo isso. Em várias instâncias, familiar, marido e mulher, relações profissionais. Agora, dentro da igreja, essas marcas aqui, elas têm que ser visíveis. Esses 5 adjetivos que ele põe aqui. E é interessante notar também que os leitores de Pedro
passavam por uma perseguição que era uma perseguição séria. O pessoal não gostava de crente já naqueles dias, né? Até hoje ninguém gosta de crente, né? Mas naquela época o pessoal também não gostava. E eles estavam perseguindo os crentes. Pedro fala na sua carta diversas vezes que olha, vocês estão passando por uma provação, vocês estão passando por perseguição, vocês estão passando por dificuldade, o mundo tem odiado vocês, tudo isso daí não é novidade para nós e não era novidade para os leitores de Pedro. Mas é interessante notar o seguinte, o trato que o mundo dava para os crentes deveria ser diferente do trato que os crentes tinham entre si. Dentro da igreja tem que ter um ambiente diferente do que os crentes experimentam lá fora. E isso é um alvo para nós. De fato, se nós termos esses 5 adjetivos no nosso convívio rotineiro, a igreja se torna para nós um ambiente de refúgio, um ambiente de refrigério. É o lugar que a gente vem para encontrar paz. É o lugar que a gente vem para descansar. É o lugar que a gente vem para ter forças, para ser revigorado. Se você tira essas características daqui, você começa a sentir aqui a mesma coisa que você sente lá fora. Ódio, perseguição, medo, incômodo, tudo isso. Então, o bem-estar da igreja depende desses alvos aqui. O bem-estar da igreja, o vigor que nós temos semanalmente nas nossas reuniões, tudo isso depende dessas características aqui. E Pedro fala, olha, vocês têm que nutrir isso aí no meio de vocês. O mundo está perseguindo vocês. O mundo está caindo em cima de vocês. Lá fora, não esperem encontrar amiguinhos, não esperem encontrar paz, não esperem encontrar alívio. Isso vocês vão encontrar dentro da igreja. Dentro da igreja vocês vão encontrar isso. E aí ele dá então esses 5 adjetivos aí, essas 5 marcas do relacionamento cristão sadio, que são alvos para nós e que contrastam com o modo como o mundo nos trata. Então quais são essas 5 marcas aí? São marcas simples, que aparecem ali no texto, aí que a gente pode, comparando com outros textos do Novo Testamento, aprender algumas lições a respeito disso. Porque todas essas palavrinhas aqui, todos esses conceitos que Pedro fala aqui, aparecem em outras cartas do Novo Testamento também. E, curiosamente, aparecem em trechos onde os autores também falam sobre relacionamento cristão. Então, sempre que os autores bíblicos, seja Pedro, seja Paulo, estão pensando em relacionamento cristão dentro da igreja, relacionamento dos irmãos dentro da comunidade da fé, os autores bíblicos pensam nessas palavras aqui, pensam nesses conceitos. Ou seja, é algo imprescindível, é fundamental para a gente buscar e para a gente nutrir aqui. Então, qual é a primeira marca que aparece aí? Ele diz, finalmente, concluindo essa sessão de submissão, concluindo essa sessão que eu mencionei para vocês aí rapidamente, finalmente, sede todos da comunidade da fé, os crentes, né? Sede todos de igual ânimo. Essa é a primeira marca do relacionamento cristão sadio, é a harmonia. É a primeira marca. Dentro da igreja deve haver harmonia. Isso não significa que todos vão pensar igualzinho em todo detalhezinho. Eu, por exemplo, adoro bolo de cenoura com chocolate. Os irmãos sabem disso. Mas eu sei que tem gente que não é muito bom da cabeça e não gosta. Tem alguém aqui que não gosta de bolo de cenoura? Ah, Esther. Aí. Sem ofensas, Esther, mas não dá para ter unidade, não dá para ter harmonia desse jeito, entendeu? Vai dizer que você gosta de bolo de abacaxi. Aí, ó. Aí, ó, é oposição, não dá. Está em pecado, Esther, não dá, né? Bolo azedo, bolo amargo, não dá. Tem que ser docinho, de cenoura, saudável até, né? Fit, né? Bolo de cenoura é fit. Não, tirando o brigadeiro, não, mas o brigadeiro vem do cacau também, é saudável. Mas olha só, isso daí, ainda que eu discorde veementemente da Esther, veementemente, a grande tragédia dos aniversários que eu ia quando era criança é experimentar bolo, na hora do aniversário, experimentar bolo de abacaxi, ainda que eu discorde veementemente dela, isso não fere a harmonia que Pedro está falando aqui. Pedro não está falando que todo mundo tem gostado do mesmo sabor de sorvete, de bolo, desse tipo de coisa. Existem questões que nós somos diferentes, e amém por isso. Existem personalidades diferentes dentro da igreja. Quando nós olhamos para o livro de Atos, por exemplo, a gente percebe isso. Você tem de um lado Paulo, que era rigoroso, que era alguém muito sério ali, que era alguém muito zeloso com o seu compromisso.
E que quando o João Marcos deu mancada, a gente aprendeu com o pastor Robson no domingo de manhã, quando o João Marcos deu mancada, Paulo não queria que ele fosse na próxima viagem missionária. Mas na mesma igreja você tinha o Barnabé, que era alguém já mais tranquilo, era alguém mais paciente, era alguém mais compassivo, que queria levar o João Marcos com ele. Então dentro da igreja você tem Paulo e você tem Barnabé. São personalidades distintas, todos colocados ali no mesmo ambiente. Você tem palmeirense, você tem corintiano. Paciência, tá lá. Você tem gente que gosta de bolo de abacaxi, gente que gosta de bolo de cenoura. Então não é disso que Pedro está falando. O que Pedro está falando aqui é de uma unidade de pensamento naquilo que é básico para a nossa convivência. Não dá para ser diferente. Não dá para nós termos unidade de pensamento com pessoas que discordam que a salvação é somente pela fé. Não dá. Não dá para a gente ter unidade de pensamento com pessoas que não têm a Bíblia como única regra de fé e prática. Não dá. Não dá para a gente ter unidade de pensamento se nós não temos os mesmos alvos. Então, por exemplo, olha, nós estamos aqui trabalhando agora, investindo no departamento infantil. Irmãos, vamos todos nessa direção? Não sei. Eu não sei. Eu acho que a gente tinha que investir em evangelismo esportivo. Eu acho que a gente deveria investir em evangelismo gastronômico. Sei lá se existe uma coisa dessa. E aí cada um quer ir para um canto. Não dá. Tem que haver uma unidade substancial em tudo. Eu acho que essa doutrina aí não é bem assim. Eu vejo de um jeito. Eu vejo do outro jeito. Não dá. Tem que haver uma unidade de pensamento. Senão você tem conflito o tempo todo. Olha alguns textos que falam sobre isso. Mateus, abre aí para a gente, por favor, em 2 Coríntios 13, 11. Olha só o que Paulo fala para os crentes de Corinto. O que eu quero dizer é que nós não podemos viver em atrito o tempo todo. A harmonia quer dizer isso. Nós não podemos viver em atrito, cada um puxando a corda para um lado. Não dá. Tem que haver unidade. Dentro de um barco, existem várias tarefas que são feitas. Você pode fazer o que você quiser dentro de um barco, mas o barco está indo para a mesma direção. Todo mundo quer chegar no Porto de Santos lá. Eu quero cuidar da corda. Beleza, cuida da corda. Eu quero cuidar das luzes. Cuida das luzes. Mas o barco tem que ir para o mesmo caminho. Essa harmonia que precisa ter dentro da igreja. 2 Coríntios 13, 11. Olha só. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. É interessante que ele fala aqui, ele relaciona sequencialmente ser do mesmo parecer com viver em paz. Eu não sei se os irmãos conhecem igrejas onde não há paz, mas é um inferno. É um inferno. Aqui na nossa igreja, eu estou lendo as atas da igreja, né? Para o aniversário da igreja. Eu virei o historiador da igreja agora. E eu descobri que teve um pastor aqui da igreja que morreu depois de uma assembleia. Teve assembleia no domingo, a assembleia foi o caos, ele morreu na quinta-feira de infarto. Morreu. Por quê? Porque não havia paz. Não tem paz. Cada um puxando a corda para um lado. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, vai para aquele lado, vai para aquele outro. Não tem paz. Precisa haver uma unidade de pensamento. Olha, existem coisas que a gente não precisa concordar. O bolo. Detalhes assim, eu acho que a cor do banco tem que ser amarela, eu gosto do banco azul. Ok, beleza, você pode gostar do seu. Mas a igreja tem que ir para uma mesma direção, tem que haver harmonia. Outro texto, Filipenses 2:2. Paulo também falando agora para os crentes de Filipos. Filipenses 2:2. Olha só. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É uma harmonia substancial, não é apenas uma concordância contrariada. Tá bom, vai, eu vou concordar com você, já que a gente tem que fazer isso, então eu vou. Não é isso. Olha como Paulo fala, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, é ombro a ombro. Olha, vamos naquela direção? Vamos juntos ali. É preciso ter isso na igreja.
Outro texto, já mais conhecido também, de Atos 4:32, narrando o começo da igreja, né? Atos 4:32. Olha até que ponto chega essa harmonia dentro da igreja. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. É claro que isso não é literal, mas qual que é a ideia aqui? É que eles eram tão unidos que eles pensavam juntos, pensavam igual, era um espelho naquilo que eles faziam. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então eles se preocupavam, essa harmonia se expressava numa preocupação mútua. E isso é muito importante dentro da igreja. Na nossa igreja, graças a Deus, nós temos harmonia. Pessoas que às vezes visitam a nossa igreja e veem, por exemplo, uma assembleia ordinária, que nós temos todo mês, as pessoas ficam surpresas de ver que não sai briga, que não sai cadeira voando. Aqui ninguém morre, como aconteceu no passado, né? Graças a Deus, só no passado. As pessoas ficam surpresas e falam, nossa, na minha igreja não é assim. Na minha igreja é um querendo puxar o tapete do outro. Na minha igreja é um querendo levar vantagem em cima do outro. Na minha igreja é o pastor querendo ir para lá, os membros querendo ir para lá. Não há unidade. Agora, Pedro lembra os seus leitores, fala, olha, vocês têm que ser unidos de pensamento. Vocês devem ter harmonia. Vocês devem estar caminhando juntos na mesma direção. Então esse é um alvo, a harmonia. E como eu sei, como eu posso avaliar se eu estou harmonioso ou em harmonia com o todo? É muito simples. É muito simples eu ver isso aí. A minha desarmonia começa a aparecer quando eu começo a fazer bico para as coisas que são propostas pela igreja. Irmão, nós vamos fazer isso. Tem coisa mais importante para fazer, ao invés de ficar gastando dinheiro reformando o salão de cultos, né? Irmão, nós vamos ter o dia da alegria. A alegria só se for para você. Eu não estou alegre. A pessoa tá batizada no suco de limão, né? Sempre amarga, azeda, né? As amizades da pessoa dentro da igreja começam a ficar desgastadas. Não há mais harmonia. A pessoa se sente pisando em ovos. Já teve essa sensação de estar pisando em ovos contra a pessoa? Você fica o tempo todo pisando em ovos. Isso não é marca de harmonia. Você não tem unidade de pensamento. Você está sempre com medo de ofender, sempre com medo de chatear, sempre com medo de ser mal interpretado. Isso não é unidade de pensamento. Então, como eu sei se eu estou em harmonia? É só você ver como são as suas amizades na igreja, seus relacionamentos na igreja e o modo como você veste a camisa da igreja. A igreja está investindo nisso? Então tá bom, eu vou junto. O que precisar, eu estou aí. Unidade de pensamento. O barco está para lá, eu vou pegar aqui meu reminho e vou junto para lá também. É essa unidade que Pedro fala que os crentes deveriam ter. No mundo isso não existe. No mundo é cada um por si. Esse é o contraste. No mundo não tem unidade. No mundo é cada um querendo, é selva, né? Cada um querendo ganhar mais em benefício próprio. Na igreja não. Na igreja tem que haver uma unidade substancial, uma unidade expressiva. Então essa é a primeira marca que Pedro coloca aí para nós. A segunda marca, que está na sequência aí, pode voltar lá, Mateus. Obrigado. Ele fala, finalmente, sede todos de igual ânimo, a ideia de o mesmo pensamento, harmonia, né? Mesmo modo de pensar, compadecidos. A segunda característica que aparece aí, que as nossas traduções colocaram como compadecimento, eu coloquei aqui como empatia. Essa é a segunda marca que os crentes devem nutrir nos seus relacionamentos, a empatia. Por que empatia? E por que aqui está empatia e ali está ser compadecido? É porque essa palavrinha aí que aparece é a palavra simpatês, de onde vem simpatia. Então é empatia, compadecimento, simpatia. Agora bagunçou tudo, né? Por que essa palavrinha aí, simpatês? Onde que vem simpatia? Na nossa cultura, simpatia significa uma pessoa que é comunicativa, uma pessoa que é aberta, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que é simpática. Mas a raiz da palavra simpatia, que não tem muito a ver com a nossa cultura, ela diz respeito a alguém que sofre com. É você sofrer com alguém. É você ter o mesmo sentimento de outra pessoa. A pessoa está sentindo sofrimento, você está sofrendo com ela. Na nossa língua, isso é empatia. Entenderam?
Então, por isso que ele colocou como compadecer-se. É você ver o sofrimento do outro e você sofrer junto com o outro. Que eu coloquei aqui como empatia, mas poderia ser compaixão, poderia ser aqui simpatia, se a gente fosse chegar mais perto da palavra usada aqui por Pedro. Mas é uma ideia de uma empatia. Eu não sou indiferente aos meus irmãos. Se o meu irmão sofre, eu sofro junto. Se ele se alegra, eu me alegro junto. Se ele vibra, eu vibro junto. Essa é a ideia aqui. Olha só o que diz Romanos 12. Mateus, abre aí por favor para nós. Romanos 12, 15. Esse é um versículo que eu gosto muito. É um alvo para nós isso daí. Isso tem que existir dentro da igreja, porque no mundo, o mundo é indiferente, as pessoas são indiferentes entre si. Elas pregam toda uma ideia de harmonia, toda uma ideia de compaixão, até tem o termo que as feministas inventaram, né, a sororidade, né, das mulheres umas pelas outras, elas se compadecendo no movimento feminista, coisa louca aí. Mas no mundo isso não existe de verdade. No mundo não existe essa compaixão real, essa empatia real. Não existe isso. Olha o que diz aí Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Qual que é mais fácil dos dois que Paulo fala aqui? Qual que é mais fácil? Você se alegrar com os que se alegram ou você chorar com os que choram? Se alegrar é mais fácil? E aí, o que vocês acham? Acho que os dois são difíceis, né? Os dois são difíceis, né? Porque quando você vê, por exemplo, o seu irmão comprando um carro zero e você está com o seu Escort com teto solar que chove mais... desculpa, Severiano. É que eu estou pensando no Escort do meu pai, não do seu. O meu pai tinha um Escort com teto solar que chovia mais dentro do que fora. O Severiano tem um Escort, né, Severiano? Mas é um Escort mais novo que o do meu pai, Severiano. É clássico, né? Clássico. É vintage. Mas você tá lá com o Escort. Não, vamos mudar então, vai. Você tá lá com o seu Monza Tubarão, pode ser? O casinho. Você tá lá, e aí seu irmão vai lá e compra uma Hilux. Ou os carros da Toyota, um Corolla, e os carros que eu gosto da Toyota, né? Comprou um Corolla. E aí, você vai se alegrar com os que se alegram? Difícil, né? Vai falar, que bom, irmão. Que bom. Amém, irmão. Que bom que Deus te abençoe, né? A gente tem essa tendência, às vezes, de ficar com inveja, né? Um sentimento ruim, assim, pelo sucesso alheio, né? Mas dentro da igreja isso não pode acontecer. Eu preciso me alegrar com os que se alegram. Recentemente o Altair compartilhou lá no grupo que o Guga passou no colégio lá, né, Altair? Passou lá no colégio militar lá. E certamente outras pessoas não passaram. Aí o Altair vai compartilhar isso lá no Ore por Mim, lá, e nós devemos fazer o quê? Nos alegrarmos. Mas e se eu tenho filho da mesma idade que não passou? O que eu vou fazer? O que eu deveria fazer? Filhão, você não conseguiu, mas agora a gente vai celebrar junto com o Guga, porque o Guga conseguiu passar. Qual seria a reação natural? Meu filho não consegue. Ele consegue. O que ele tem de especial, meu filho não? O que o filho dele tem de especial e o meu não? Então, alegrar com os que se alegram não é uma tarefa fácil, não. Mas faz parte da empatia. É a sua alegria, então é a minha alegria também. É o seu sorriso, é o meu sorriso também. E chorar com os que choram é fácil? Também não. Sabe por que não? Porque muitas vezes a gente deixa de chorar com os que choram porque a gente pensa que o choro do outro é besteira. É coisa fútil. Muitas vezes isso acontece. Você está chorando de dor aí, você não sabe o que é ter dor na coluna. Você está chorando com essa dor de cabeça, você não sabe o que é ter enxaqueca. Você está chorando que você perdeu seu irmão, você não sabe o que é perder pai e mãe. Você está chorando que seu cachorrinho morreu, você não sabe o que é... E aí a lista vai embora. Então, às vezes, nós nos tornamos insensíveis com os que choram. E isso destrói a convivência dentro da igreja. Porque sempre você vai ver a dor do outro como inferior à sua. Então, chorar com os que choram também é um desafio. Isso faz parte da empatia cristã.
É sofrer com. Olha lá Gálatas 6:2 também. Gálatas 6:2. Vamos ler desde o 1 ali, olha só. Irmãos, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha aqui o padrão de empatia dentro da igreja. Eu tenho que levar os fardos, as cargas do meu irmão. Eu tenho que levar o peso dele, eu tenho que ajudá-lo nas lutas dele. Eu devo exortá-lo, ele fala isso no versículo 1, eu devo exortá-lo, e dentro desse processo de exortação envolve eu ajudá-lo, eu levar os fardos dele, eu ajudá-lo a se levantar e seguir ali junto, os dois caminhando ali como soldados no meio de uma guerra, vamos caminhando aí, cambaleando, mas vamos juntos. Eu tenho que fazer isso. E isso muitas vezes é desgastante, isso muitas vezes cansa, isso muitas vezes enche a paciência. Mas eu tenho que fazer. Essa é a empatia cristã. Então isso tem que acontecer dentro da igreja. Primeira marca, a harmonia. Segunda marca, a empatia. Terceira marca, volta lá para Pedro, por favor, Mateus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Essa palavrinha aí, ela significa basicamente um amor de irmãos. É isso daí. Eu tenho que olhar para as outras pessoas da igreja, os outros crentes, como meus irmãos de sangue. É um vínculo que transcende qualquer amizade comum que eu tenha por aí. É um amor intenso. Eu gosto muito daquele episódio em que a família de Jesus, Maria e os irmãos de Jesus, vão procurar Jesus. Ele está ensinando ali ao povo, vão procurar Jesus. E aí o pessoal chega para Jesus e fala, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te procurando. E Jesus fala, esses aqui são minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu gosto muito desse texto porque Jesus ali realça que os vínculos que o Evangelho faz, da obediência a Deus, os vínculos que o Evangelho faz, eles em algum nível, eles são tão fortes e mais fortes do que os vínculos sanguíneos. É impressionante isso. Eu não me sinto tão à vontade na casa dos meus familiares, dos meus parentes, como eu me sinto na casa dos meus irmãos. Como eu me sinto na igreja. Eu não me sinto à vontade assim. Não dá. Não sei vocês. Para mim, isso daí é muito claro. Tem parente que eu fico tranquilo sem ver por 10 anos. Só vou ver no próximo velório. Sem problema. Se for o meu, nem lá vou ver. Tem problema. Agora, se eu fico algum tempo sem ver meus irmãos, aí bate a saudade, bate a falta, bate isso daí. Por quê? Porque nós somos fraternalmente amigos. É um vínculo muito maior do que a gente consegue fazer num clube, num passeio aí de terceira idade, no dominó da praça. Não dá, não tem como. É muito maior do que isso. E isso contrasta com o mundo também, porque o mundo tenta forçar essa fraternidade. Como que o mundo força essa fraternidade? Cria causas. Então é a causa, a gente falou no momento de oração, né? É a causa LGBT, é a causa dos defensores dos animais, é a causa de não sei o quê. E aí você vai formando as panelinhas, mas essas panelinhas não tem a cola. Não adianta, não tem a cola. Não tem a intimidade, não tem a preocupação, não tem o altruísmo, não tem a amizade que os crentes têm. Não dá. Isso não dá para você forjar, não dá para você fabricar. É uma coisa que só o Evangelho consegue fazer. É a sensação de ter um irmão de sangue, mas não de sangue dos meus pais, do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que me lavou meu irmão também, e agora o sangue que corre nas minhas veias é o sangue que corre na veia dele também. E esse sangue santo nos une num vínculo que não tem igual no mundo, não dá.
Vai ter festa da família e vai ter festa da igreja. Eu não vou pensar duas vezes, eu vou na festa da igreja, vou ficar com os irmãos, vou passar o dia com os meus irmãos. Não tem onde, não tem comparação isso. Por quê? Somos fraternalmente amigos. Agora, existem coisas que ameaçam isso aqui. Disputas, partidos dentro da igreja, como acontecia na igreja de Corinto. O pessoal da igreja de Corinto, eles não esperavam os irmãos mais pobres chegarem para comer a ceia junto. Eles comiam tudo e quando os irmãos mais pobres chegavam não sobrava nada. Paulo fala, olha só o que vocês estão fazendo. Olha o nível que vocês chegaram. Que a loucura. São irmãos. Não por acaso, muitos ali estavam morrendo porque não estavam entendendo a realidade do corpo de Cristo. Essa realidade aqui da verdadeira fraternidade. Então, a terceira marca que aparece aí é a fraternidade. Então, harmonia, empatia, fraternidade. Estão comigo? Certo? Acham que a nossa igreja até agora está passando pelos testes? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Como alguém que vê de cima, né, eu acho que a nossa igreja, graças a Deus, tem tido harmonia, tem tido empatia e tem tido fraternidade. Vamos ver os outros dois. Faltam dois ali ainda. O quarto item aí, a quarta marca de um relacionamento cristão sadio, é a compaixão. Então, olha só. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos e misericordiosos. É a palavrinha aí que aparece para compaixão. O que é essa compaixão, essa misericórdia, né? É a ideia de você ter uma disposição interna positiva para os irmãos. É algo que vem das entranhas, uma coisa que vem de dentro. É você olhar para aquela pessoa e ao invés de você ter aquela repulsa, aquele asco, aquela distância, você tem uma disposição benéfica para ela, positiva. Você gosta daquela pessoa, você quer fazer o bem para aquela pessoa. É uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa artificial, é uma coisa natural. Olha só Efésios 4:32 o que diz. Olha a expressão disso daí. O que é essa disposição interna positiva? É você não ficar nutrindo rancores. Se aquela pessoa rancorosa, nossa, aquele irmão estava descendo a escada, pisou no meu pé, nunca mais vou falar com ele na minha vida. Até ele reconhecer e vier beijar os meus pés aqui agora. Que isso? Não dá. Então é o contrário, é uma disposição positiva. Ele me pisou no meu pé, não tem problema, isso acontece mesmo. Ele nem percebeu. Não é aquela pessoa que fica arrumando casinho dentro da igreja. Olha, aquela pessoa falou isso, eu acho que foi para mim. Não, ela nem pensou em você. Ela não estava nem imaginando que você fosse interpretar desse jeito. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Uma disposição positiva, preocupado em fazer o bem, compassivo, paciente, sem ter pavio curto, sem ser a pessoa que fica estouradinha, tudo fica ofendido, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o padrão dentro da igreja, essa compaixão, é você ter essa disposição positiva, você nutrir isso. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que vem das entranhas. É você olha, eu quero o bem daquela pessoa. Eu quero fazer o bem para ela, eu quero contribuir para a vida dela, eu quero caminhar junto com ela. Eu não quero ficar dividido, tendo conflito, tendo atrito. Não, eu quero estar bem. Na nossa igreja, antes, agora por causa da pandemia, a gente não tem feito isso. Mas se Deus quiser, logo nós vamos voltar. Depois que nós tomávamos a ceia na nossa igreja, no dia da ceia, depois que nós participávamos da ceia, era durante o hino que nós cantávamos depois da ceia, nós cantávamos um hino depois da ceia. O que acontecia? O pastor falava assim, se você tiver algum irmão que você quer cantar esse hino do lado dele, saia do seu lugar e cante agora esse hino do lado dele. Porque se você tiver alguma ofensa, algum desentendimento, alguma coisa, ao ir ao lado do seu irmão, você está mostrando que está tudo bem. Olha, está tudo tranquilo, está tudo certo. Eu estou tendo uma disposição positiva para com você. Nossos problemas estão resolvidos. E o pessoal saía, ficava às vezes
O pessoal bloqueava, às vezes, as fileiras do banco. Ficava um cordão, assim, todo mundo do lado do outro. Já aconteceu de gente subir no púlpito para cantar do lado do Luiz Bosch lá. Então, acontece. Por quê? O que é isso? É uma disposição positiva, é uma compaixão. Eu quero estar bem com você. É algo que vem de dentro, algo que mexe nas minhas entranhas. Eu quero fazer o bem, eu quero estar em harmonia, eu quero isso. É uma predisposição positiva. A compaixão é isso que é essencial também para o convívio cristão, que contrasta com o mundo. O mundo é superficial. O relacionamento cristão não pode ser superficial. O crente desfruta de algo profundo. A palavra aqui é algo que vem de dentro. No mundo, não. O mundo é uma amizade de rede social. Uma hora você é amigo da pessoa, nossa, somos grandes amigos, tal. 2 minutos depois a pessoa já nem liga para você, já não está mais nem aí. Na igreja não é assim. A igreja existe algo profundo mesmo nos relacionamentos cristãos. Então, harmonia, empatia, fraternidade, compaixão. E a última marca aí, humildade. Importante isso daí, né? Sem humildade não rola ter paz dentro da igreja. Olha só. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Humildade aqui é uma ideia de um pensamento modesto. É a pessoa que não tem o ego inflado, que não se acha. Já conviveu com pessoa assim, que se acha? Muito chato, né? Pessoa que sempre está com o ego inflado. Não dá. Dentro da igreja não dá por vários motivos. Porque uma pessoa com o ego inflado, ela humilha as outras. Às vezes ela faz isso por meio de piadinhas. Às vezes ela faz isso por meio de comentários depreciativos. Ela não consegue ter os outros, os itens anteriores, porque como que ela vai ter empatia, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, se ela é orgulhosa? Peraí, como que a outra pessoa pode ser melhor do que eu? Não, isso não pode acontecer. Negativo, não dá. Eu tenho que ser o melhor. Então a humildade é indispensável para a paz dentro da igreja. Nós não podemos ter o ego inflado. Olha só o que diz Filipenses 2:3. Abre aí, por favor, Mateus. Filipenses 2:3. Olha só. Nada façais por partidarismo ou vanglória, trazendo glória para si. Não faça as coisas esperando os holofotes em você. Não faça isso para sua própria glória. Mas faça tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Peraí, eu estou cansado, mas não tem mais lugar para sentar. Eu vou ceder o meu lugar para outra pessoa sentar. Olha, eu tenho aqui, eu estou na fila aqui do banquete aqui da igreja e só tem um pedaço de bolo de cenoura. E é para a Esther que ficou sem. A Esther não gosta de bolo de cenoura, mas ela vai ficar sem sobremesa. Tá bom, eu fico sem comer o de cenoura. Ou eu como de abacaxi, se ela quiser o de cenoura. Não tem problema. Porque ela é superior, eu vou considerar superior. Olha, eu estou aqui com a minha agenda apertada, mas aquele irmão quer conversar comigo, ele precisa de ajuda. Olha, eu vou abrir um espacinho na minha agenda para conversar com você. Porque você é mais importante. Eu vou considerar você superior. Isso é importante para o convívio da igreja. Senão você tem um monte de ilhas isoladas no seu próprio ego. Outro texto, para nós terminarmos aí. Romanos 12:16. Um texto que deixa isso bem claro. Essa relação de humildade nos relacionamentos dentro da igreja. Romanos 12:16. Olha só. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. A ideia de harmonia, que nós já vimos. Empatia também, né? Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Muitas vezes dentro da igreja você tem o cara que é o sabe-tudo. É o cara que é o sábio supremo. Ninguém se mete com o cara porque ele sabe de tudo.
Então, eu tenho uma opinião. Não, você não pode dar opinião porque eu sou o sabe-tudo. Não é assim na igreja. Na igreja nós ouvimos. Na igreja nós condescendemos. Na igreja nós damos opiniões, mas nós ouvimos opiniões também. Na igreja nós nos colocamos humildemente sob o conselho de outras pessoas. Nós fazemos isso. É a dinâmica da vida da igreja. Então, no lugar de ser desorgulhosos, condescendem com o que é humilde. Eu tenho um pouco mais de dinheiro. Eu não vou desprezar aquele irmão que é pobre. Eu não vou fazer algum tipo de acepção de pessoas. Eu vou acolhê-lo. Isso faz parte do exercício da humildade também. Eu não vou me colocar numa posição superior. Eu vou me colocar numa posição de humildade. Eu estou aqui para servi-lo. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha, eu já estou na igreja há 20 anos. Eu sei de Bíblia como ninguém. E você chegou aqui agora e quer me exortar? Quem que você pensa que você é? Não é assim que funciona. Tem muito crente que é assim, tem essa mentalidade. Pensa que tempo de igreja equivale à sabedoria bíblica. E às vezes é o contrário. A pessoa está mais tempo na igreja e não aprendeu nada. E aí chega alguém novo, na sua humildade, na sua simplicidade, e fala, irmão, eu acho que isso daí está errado. O quê? Você que acabou de chegar, está falando isso para mim? Quem você pensa que é? O que você tem de vida, eu tenho de igreja. Não dá. Eu sou um pastor relativamente jovem, estou com 27 anos. Sei que pareço com um cara de 40, mas estou com 27 aí, ainda. Isso daqui é impressionante. As pessoas acham que, por elas serem mais velhas na igreja ou mais velhas de idade, eu não posso falar com elas. Eu não posso aconselhar, eu não posso admoestar, eu não posso exortar, eu não posso orientar. Eu falo, você está sendo sábio aos seus próprios olhos. Você não está sendo humilde. Deus me colocou como pastor da igreja. É Ele que me capacita pelo seu Espírito e pela sua palavra para orientar a igreja. Não é a minha idade que vai dirigir isso. Não é a minha sabedoria dos anos que vai me falar isso. Então você está sendo sábio aos seus próprios olhos. Você não está sendo humilde ouvindo, às vezes, uma orientação bíblica que eu tenho para te dar. Então, nos relacionamentos cristãos, nós temos que nutrir a humildade. São essas 5 marcas aí. Você tem, volta lá por favor, Mateus. Primeira marca, você tem ali a harmonia, quando ele fala ser de igual ânimo. Segunda marca, a empatia, que aqui aparece como compadecer-se. Terceira marca, a fraternidade, esse vínculo, esse elo, essa comunhão intensa, né? Essa consideração como irmãos mesmo, esse amor mútuo. Ali onde aparece misericórdia é a compaixão. E por fim, a última aí é a humildade. Harmonia, empatia, fraternidade, compaixão e humildade. Se a igreja não tiver essas 5 marcas, não vai haver a submissão que Pedro acabou de falar. Isso não vai acontecer, é óbvio que isso não vai acontecer. A igreja não vai desfrutar de paz e a igreja vai se comportar como o mundo. No mundo existe humildade? O mundo é humilde? O mundo está preocupado em ouvir o que o outro tem a dizer? Eles falam isso, né? Eles dizem isso, não, nós queremos ouvir. Mas eles ouvem mesmo? Não, eles estão preocupados com o que eles acham, né? Essa é a verdade. Na igreja não é assim. Então, sem essas 5 marcas, a igreja não tem paz. Agora, uma avaliação da igreja. E aí, a nossa igreja tem essas 5 marcas? O pessoal que está chegando agora. O Givney que vai se tornar membro, a Gil, o Brenner, o Eric, o Paulo que estão chegando agora. E aí, a nossa igreja tem essas marcas? Tem? Okay. Agora vocês não respondem. Agora é uma avaliação pessoal. Todo mundo aqui tem essas 5 marcas? Porque para essas marcas existirem na igreja, elas têm que existir só no pastor? Só nos diáconos? Tem que existir em quem? Em todo mundo. Se uma pessoa vai contra isso daqui, ela ameaça a unidade da igreja inteira. Se uma pessoa é orgulhosa, ela ameaça a unidade da igreja inteira. Se uma pessoa não vê como prioridade os seus irmãos, esse vínculo, essa ligação de sangue, né, do evangelho, essa pessoa ameaça a unidade da igreja. Então é uma avaliação que todo mundo tem que fazer. Peraí, eu tenho essas marcas? E se você olhar para cá e falar, olha, eu não tenho nenhuma dessas marcas? Então, o que você tem que avaliar é se você é crente.
Se você já creu em Jesus como Salvador, porque quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós abandonamos todo o contrário disso aqui. Nós abandonamos a divisão, a discórdia, a desunidade, nós abandonamos o orgulho, nós abandonamos a ira, nós abandonamos tudo. Nós nos colocamos aos pés da cruz, somos lavados pelo sangue de Jesus e agora nós somos colocados dentro da igreja. E o Espírito Santo agora nos capacita a vivermos isso aqui. Se você não tem nenhuma dessas marcas, a primeira coisa que você tem que avaliar é se você nasceu de novo, se você é crente. Se você ainda não é crente, você não vai conseguir ter isso aqui mesmo, não adianta. Não adianta. Você vai tentar buscar isso aí fora, mas não vai conseguir. Agora, dentro da igreja isso é real, isso existe, isso é verdadeiro, isso é crescente, mas isso só é possível para os crentes, aqueles que creem em Jesus como Salvador. Se você já é um crente, então esses são os nossos alvos. E o Espírito Santo nos ajude a vivê-los no nosso dia a dia. Amém? Muito bem, então. Vamos orar. Vamos orar pedindo por essas 5 marcas, que Deus nos ajude a termos essas características na nossa vida e na nossa igreja. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra, que é tão rica, que nos dirige nos nossos relacionamentos. E obrigado, Pai, porque assim como os leitores de Pedro experimentavam ódio, discórdia e perseguição no mundo, nós também experimentamos isso hoje, mas nós temos o mesmo consolo que eles, de nos reunirmos na igreja sempre que possível, para desfrutarmos de verdadeira comunhão, verdadeira amizade, refrigério. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós temos visto essas marcas na nossa igreja. Obrigado porque isso não é mérito nosso, mas é fruto somente da ação do Senhor em nossa vida. E nós queremos pedir agora que o Senhor nos dê crescimento nessas marcas. Que os nossos relacionamentos, que a nossa comunhão seja marcada por tudo isso, de modo crescente, cada vez mais. De modo que o mundo fique espantado em ver aqui a realidade, a concretização daquilo que eles buscam em vão lá fora. Nós sabemos que é só o Evangelho que faz isso. E nós agradecemos ao Senhor porque um dia o Senhor nos alcançou com a mensagem da salvação e nos colocou agora nessa comunidade de crentes que se amam como irmãos, que se preocupam uns com os outros, que deixaram o orgulho de lado e que agora vivem em humildade, se sujeitando uns aos outros, considerando os outros mais importantes do que nós mesmos. Leve-nos agora em segurança para casa e abençoe, por favor, o resto da nossa semana. Em nome de Jesus, amém.